Oi, oi, oi! Aula de artes agora. Vamos falar sobre ainda a Semana de Arte Moderna. Estamos falando do modernismo. Deixa eu desligar esse ventilador aqui que faz barulho. Ok. Certo. Depois das exposições de Lazar Segal e Anita Malfatti, precursores da arte moderna no Brasil, esses dois, os artistas mais inovadores começaram a se reunir em torno da ideia da realização de uma mostra coletiva que apresentasse ao público o que havia de mais atualizado no país. Entre esses artistas estavam Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, 1897 a 1976, e conhecido como Di Cavalcante, um dos grandes incentivadores da realização das Semanas de Arte Moderna de 22. Durante a semana, esse artista participou da sessão de pintura com trabalhos Ao Pé da Cruz e Amigos Boêmios. Depois de 1922, até o final da década de 1920, entre 1935 a 1940, Di Cavalcante viveu na Europa, onde esteve em contato com os artistas mais notáveis da época. Na década de 1940, sua arte estava amadurecida e ele conquistou definitivamente o seu espaço na pintura brasileira. As obras desse pintor ficaram muito conhecidas pela presença da mulher. Exemplos disso são Nascimento de Vênus, obra de 1940, ou Mulher de Vermelho, de 1945. Pelo título, nós podemos já imaginar que o nascimento de Vênus, retoma o tema do nascimento da deusa da beleza e do amor. Botticelli, o famoso pintor do Renascimento italiano, desenvolveu esse tema em sua tela, O Nascimento de Vênus, na qual representa uma mulher de pele clara, cabelos loiros, saindo de uma concha elevada sobre o mar e cercada por outros seres mitológicos. Di Cavalcante, por sua vez, apresenta uma bela mulher de pele morena sendo acolhida por mulheres negras. A Vênus de Di Cavalcante não está isolada, ela é uma entre outras mulheres. É uma delas, talvez porque a intenção do pintor fosse representar a beleza e a afetividade da mulher brasileira. Não é fofo? Eu me senti abraçada por essa obra. Di Cavalcante foi influenciado por diversos pintores como Picasso, Gauguin, Matisse e Braque. Mas ele foi capaz de transformar essas influências numa produção muitíssimo pessoal, associada aos temas nacionais. É assim, por exemplo, em Pescadores, obra de 1951. A cena dessa pintura é tipicamente brasileira. O casal dessa pintura é totalmente brasileiro, não tem como fugir. Vamos ver, ó. Esse casal vende peixe próximo ao mar. As pessoas ao fundo, com tabuleiros sobre a cabeça, transportam coisas. Esta cena nos é muito familiar, pois é muito comum em cidades litorâneas você ver isso acontecer. E o modo como o artista cria os componentes dessa cena não é realista. As formas das pessoas são geometrizadas, as cores são as escolhas do pintor e não uma reprodução da realidade. Aí o Monteiro Lobato fica doido, né? É um tapão na cara do cara. Então tá. E aí, o que acontece? Eu adoro uma treta. Entre as pinturas expostas na semana de 22, havia algumas de Vicente do Rego Monteiro. Ele tinha o sobrenome de Monteiro também. 1899 a 1970. Um artista cujo talento se manifestou muito cedo. Natural de Recife, aos 12 anos foi para a Europa estudar pintura e ainda muito jovem já participava do Salão dos Independentes em Paris. Na França, manteve contato com artistas que na época representavam o que havia de mais moderno na pintura europeia, como Braque, Leger, Miró e Modigliani.
Voltou ao Brasil em 1917 e manteve contato com Anita Malfatti, de Cavalcante e Brecheret. Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna com 10 trabalhos. 10. Depois disso, sua vida alternou-se entre França e Brasil. Na França, suas obras foram muito apreciadas, recebendo muitas críticas favoráveis e eram adquiridas para acervos de importantes museus franceses. Isso é ótimo para um artista, enquanto ele está vivo. Entre as tendências artísticas modernas que influenciaram a obra do Vicente foram trabalhadas pelo pintor de um modo muitíssimo próprio. Eu acho que o artista tem que ter liberdade para trabalhar aquilo que ele acha que é importante para ele. Senão você impede o artista, você tolhe o artista. Por exemplo, no Rococó, não sei se vocês lembram de estudar isso, provavelmente sim ou não sei. O Rococó surgiu para fazer com que a aristocracia da época se sentisse bem, com tons clarinhos, pastéis, verdes claros, cor de rosa claro, e era pintados coisas de jardins, de parques ou de interiores muito chiques, e era para retratar coisas suaves, coisas gostosas de olhar. Era o que a aristocracia queria. Não queria nenhuma crítica social, não queria nenhum pobre, não queria ver ninguém descalço, ninguém estranho, nenhuma pintura feia. Eles queriam ver pinturas bonitas. E isso fazia com que os artistas da época se tornassem muito limitados dentro do estilo rococó por serem pagos para produzir essas obras. Então isso é muito importante, o artista ter a liberdade de pintar o que quer, de expressar o que quer, de fazer as suas críticas, porque a arte é crítica. Então, exemplos de obras que foram trabalhadas por esse artista maravilhoso, Vicente do Rego. Crucifixo é uma obra dele, Crucifixo, Flagelo e Deposição ou Pietà. Note que são temas religiosos. Nessas obras predominam as linhas retas e o corpo humano é reduzido a formas geométricas, o que sugere ao observador a percepção de volumes. Vicente do Rego Monteiro interessou-se também por temas que envolviam os mitos indígenas brasileiros, claro, com os quais fez uma série de aquarelas como Manioca. Manioca era o nome primeiro dado à mandioca que nós conhecemos hoje. Certo. Agora nós vamos falar sobre devorar a estética europeia e transformá-la numa arte brasileira. Estamos falando do antropomorfismo. Então, com Tarsila do Amaral, que eu acho que é a mais conhecida, todo mundo conhece, que nasceu em 1886 e morreu em 1973, a pintura brasileira começa a procurar uma expressão moderna, porém mais ligada às nossas raízes culturais. Apesar de não ter exposto na semana de 22, isso tem que ficar gravado para vocês, pode ser uma pegadinha no Enem, vocês terem uma questão que fala que Tarsila do Amaral expôs algo na semana de 22. Ela não fez isso, tá bom? Ela colaborou para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, porque ela produziu muitas obras que indicaram esses novos rumos. A sua carreira artística começou em 1916. Em 1920, ela foi para a Europa, onde estudou com os mestres franceses, até 1922. Então, na época da semana, ela nem estava aqui no Brasil. Nesse mesmo ano, ela voltou para o Brasil e participou do grupo Claxon, formado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta e outros intelectuais. Em 1923, a artista voltou à Europa e passou pela influência impressionista e em seguida encontrou as tendências modernas da pintura europeia. Nessa fase, ligou-se a importantes artistas do modernismo europeu, tais como Fernand Léger, Picasso, De Chirico, Brancusi, entre outros.
Durante esse período, ela fez obras como A Negra, o Autorretrato. O Autorretrato é aquela clássica, né? Onde ela tá com um vestido vermelho, que chama O Manto Roxo, ou Manto Vermelho. É vermelho, né? Porque não é roxo. Então, no ano seguinte, Tarsila estava novamente no Brasil e iniciou a fase que ela própria chamou de pau-brasil. Segundo o crítico Sérgio Millier, as características dessa fase são as cores ditas como caipiras, rosas, azuis, flores de baú, estilização geométrica de frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas, tudo isso enquadrado na solidez da construção cubista. 4 anos mais tarde, em 1928, Tarsila do Amaral deu início a uma nova fase, a antropofágica. E ela pertence à tela Abapuru, que todo mundo conhece. A tela A Negra também tem um quezinho, né? Porque tem um pezão assim, a mão é tudo grande, um peito caindo aqui em cima da mão. Enfim. Certo, esse nome, Abapuru, segundo o artista, é de inspiração indígena e significa antropófago, que é o ato de comer. Fago, comer. Antropo-homem. Estudo do homem, comer. Certo, foi a partir dessa tela que Oswald de Andrade elaborou a teoria da antropofagia para a arte moderna do Brasil, que resultou no Manifesto Antropófago, publicado no primeiro número da revista de Antropofagia, em 1928. Essa teoria antropofágica propunha que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos da Europa e digerisse isso e trazesse isso para cá, e trouxesse isso para cá, traduzindo para o Brasil, colocando em formas brasileiras, como deveria ter sido tudo, né, gente? Por que nós temos que copiar ipsiliteris o que é lançado na Europa? Não tem que ser. Nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa própria cara. E de acordo com essa proposta, para ser artista no Brasil, não bastava seguir as tendências europeias, era preciso criar algo enraizado aqui na cultura brasileira. Totalmente de acordo, porque é assim que tem que ser. E após uma viagem aos países socialistas, no início de 1930, Tarsila passou por uma fase de temática social, oh delícia, da qual é exemplo significativo o quadro Operários, todo mundo conhece. É aquelas carinhas, um monte de carinhas, as fábricas aqui atrás e as carinhas em degradê, assim, descendo dos operários. Sua última obra é um mural, Procissão do Santíssimo em São Paulo, do século XVIII, encomendado pelo governo do estado de São Paulo e pintado em 1954. Certo, então nós ficamos por aqui, nós falamos sobre Tarsila do Amaral, ela não participou da Semana de 22, ela chegou no Brasil um pouco depois, e ela criou um movimento antropofágico, que era o quê? Comer a cultura europeia e criar um novo produto para o Brasil, com as raízes do Brasil, com a cultura do Brasil. Se você entendeu isso, então tá ótimo, e aí você matou então o modernismo no Brasil, certinho? Beijos de luz, fiquem bem. O que é beijo de luz, hein? Não será um beijo de luz? Então tá, beijo, gente, fiquem bem.